Na noite do dia 11 de maio de 1919, um grupo de desportistas itajaienses, reunidos nas dependências do Grande Hotel, fundaram o Clube Náutico Almirante Barroso. Após um desentendimento com a diretoria do nosso co-irmão Clube Náutico Marcílio Dias, por causa do nome a ser dado à Rainha dos Ioles, barcos a remo, sendo que daí em diante a cidade de Itajaí passou a ter 2 clubes destino à prática de canoagem, sendo que o nome de Virgínia Fontes prevaleceu como a representante do Barroso. Assim que foi fundado o Barroso em 1919, já foi lançado a pedra fundamental para a construção de sua sede social própria, erguida já no ano seguinte, em 1920, na rua Pedro Ferreira, esquina com a rua Samuel Reisen, e ali ocorreram grandes solenidades e bailes tradicionais da época. Uma fusão entre o Clube Lauro Miller e o Clube Náutico Almirante Barroso fez com que o Barroso disputasse o Campeonato Catarinense de Futebol. O clube desativou o departamento esportivo por problemas financeiros em 1971. Em uma justa homenagem, o estádio do Barroso era conhecido como Estádio da Rua Silva, atual Heitor Liberato. Passou a se chamar-se Estádio Camilo Nicolau Mussi, isto em 1984, homenagem justo a Camilo por ser considerado o mais barrosista entre todos. Com o retorno do futebol profissional na administração do Sr. Hélio Rossi em 2016, o clube retorna às atividades em uma parceria com a equipe do NEC, Navegantes Esporte Clube. Em seu primeiro ano de parceria, a equipe do Almirante Barroso se sagrou campeã da 2ª divisão do Campeonato Catarinense em 2016. Barroso mora no meu coração. Hoje o Barroso, para mim, se torna uma das sociedades bastante importantes aqui da cidade. Realmente, fazer 100 anos realmente não é fácil. É uma luta grande que teve aqui, desde os primórdios, né, que teve aqui dentro do clube. Então a gente sabe que é uma luta grande. Barroso foi a minha vida de futebol durante toda a minha vida. Eu me criei ali no Clube Náutico Almirante Barroso, desde os 12, 13 anos de idade. E fui crescendo junto com a garotada da época e com a presença do seu Roland Schneider, foi um grande técnico ali da juventude e do próprio futebol profissional do Almirante Barroso, eu me criei ali e cresci. Galguei além do juvenil, do infante juvenil, os aspirantes, por final, lá para os anos de 1958, eu era um coringa na equipe profissional do Almirante Barroso, já com outros treinadores, com os Inderlins, com uma série de técnicos que passaram pelo Barroso durante esses anos no futebol do clube. Barroso para mim foi, desde criança, o time do coração, vamos dizer assim, né? Eu joguei lá no infantil, cheguei a jogar no juvenil, mas por uma questão financeira eu tive que largar tudo e trabalhar, né? Quer dizer, desde 65, mais ou menos, 66, eu já frequentava o campo do Barroso, né? O Barroso hoje para mim, vamos dizer assim, seria a minha segunda família, né? Porque quando eu vim embora aqui para Santa Catarina, para Itajaí, foi o segundo, vamos dizer, o segundo clube que eu vim jogar e me associar, né? Foi o Barroso, há 20 anos atrás, né? Na verdade, são clubes co-irmãos, né? O Barroso foi fundado pelos mesmos fundadores do Marcílio, ou melhor dizendo, uma parte deles, porque o Barroso surgiu de uma cisão do Marcílio Dias, né? Na compra das ioles, que eram as embarcações usadas nas competições de remo, lá em 1919, no batismo da madrinha de uma dessas ioles, houve uma divergência interna no Marcílio Dias, e os descontentes saíram, se eu não me engano, um número de 40 pessoas, e fundaram outro clube que vem a ser o Barroso. Então são clubes que andam juntos desde o ano de fundação, cada um
fazendo sua história aí no esporte de Itajaí de Santa Catarina. Era uma disputa violenta, né? Barroso e Marcílio, dois tradicionais clubes de futebol de Santa Catarina. Era uma batalha imensa, como é hoje Avaí e Figueirense. Era, na época, a Caxias e América, Palmeiras e Olímpico. Então, era uma guerra violenta, sabe? Era uma disputa, era tanto lá no campo do Barroso, como lá no campo do Marcílio Dias. Olha, se preparava a semana inteira, pessoal de um lado, pessoal de outro, iam buscar bezedeiras de um lado e de outro. Isso tudo ocorreu durante as atividades de futebol do Barroso e do Marcílio naquela época. O Barroso foi um negócio diferente porque o Barroso estava parado há anos, né? Desde que eu cheguei em Itajaí, em 84, outubro de 84, não se falava do Barroso na história só. E de repente o Barroso surgiu na segunda divisão. Eu tive o prazer de narrar quase todos os jogos do Barroso. E naquele ano o Barroso subiu, e justamente que pintou o tal do primeiro clássico, né? Porque os dois estavam na segunda divisão. E foi um negócio muito louco, né? Foi um negócio diferente porque a gente não conhecia o Barroso, a gente conhecia a história do Barroso, né? O pessoal brincava, o Barroso não tem torcida, né? Os caras vão tudo pro bailão do pai, aquelas gozação que o pessoal fazia, porque foi muito tempo sem ter o torcedor. Mas o Barroso, pela história, a gente sabe que foi um grande clube, teve vários jogadores, né? Que despontaram no cenário nacional, inclusive, que passaram pelo Barroso. Para o Barroso chegar perto do Marcílio Dias, para o Barroso figurar entre as principais forças do cenário catarinense, precisa de muito tempo. Pode chegar a esse fator? Pode, mas vai precisar de tempo. Precisa de campanhas sólidas, precisa figurar na Série A do Campeonato Catarinense, precisa crescer nacionalmente. Era uma coisa impressionante que naquela época a gente via muito a pessoa de idade, tipo meu pai, minha mãe, meus parentes, os outros barrosistas também vinham e ficavam durante o clássico. A pessoa ficava até chateada de perder uma partida, ou até tinha muita discussão na época, muita briga, muita coisa assim. Para mim foi com muita satisfação, um time que eu também tenho muito carinho, um clube que eu cheguei naquele momento, tinha uma situação bem delicada também, tenho grandes amigos lá, é um clube que me sinto muito honrado de ter feito parte desse processo de reestruturação do clube também. E foi a única derrota que eu tive no Marcílio Dias. Até então tinha sido propriamente para o Almirante Barroso, né? Vem a equipe do Almirante Barroso para o ataque, bola lançada para dentro da área do Carlos Zenon, bate na barriga do Jamilton, guardou! Gol do ponta esquerda do Barroso! Jamilton pro verde! Que gol foi esse? Uma confusão dentro da área, ela bate na barriga do Jamilton e entra no fundo da rede! A gente ficou com pena, mas a gente viu que a situação não deu mais de tocar, né? Em 1971, quando pararam na hora certa, porque senão hoje talvez não teria mais nenhum patrimônio nosso, né? Com dívidas trabalhistas de jogadores, essas coisas, e com muita despesa. O futebol hoje é muito dinheiro. Se não tiver dinheiro para bancar as coisas tudo, não se resolve. E ficou muito caro o futebol, né, para fazer. Tem que gostar. E também não dá de fazer mais futebol só com o coração, né, Eugênio? A gente tem que fazer com o coração, mas tem que ter dinheiro para pagar a despesa, senão não adianta. É muita confusão, muita dívida trabalhista, jogadores jogam 6 meses, depois vão embora, já querem receber uma porção, então é complicado. A gente parou na hora certa e hoje nós temos o patrimônio que é nosso, então é muito importante ter o patrimônio que nós temos. Foi muito difícil para todos, né? Não esperavam que de repente o Barroso fosse acabar assim. E hoje em dia, tu pode escorrer a cidade, tem muita gente barrosista, tem muito barrosista ainda. Então o pessoal lembra muito, não tem aquela rivalidade, Marcílio e Barroso, e hoje eles são barrosistas, joga no Marcílio, eu não torço pro Marcílio não, eu sou barrosista. E então é assim, é pena que terminou, né? Foi uma pena pro futebol de Itajaí, tá? Fiquei muito triste, aí só ficou o Marcílio. Vai ter que apoiar o time da cidade, mas realmente sempre fui barrosista. Entende?
O Barroso ele disputou o campeonato profissional por 22 anos. Começou em 1949 e foi em 1971. Ali se extinguiu o departamento de futebol porque o Barroso não tinha mais condições de tocar, é muito dispendioso. A gente sabe que jogar futebol, manter um elenco de profissionais com comida, café, janta, viagem, salário, é muito difícil. Aí o Barroso foi obrigado a parar, né? O Litoral, a empresa que trabalha com o futebol do Barroso, ele tinha um projeto de, em 5 anos, estar na Série A do Campeonato Catarinense, saindo da Série C para a Série A em 5 anos. O Barroso conseguiu em 2. Em 2 anos ele conseguiu 2 acessos, da Série C para a Série B e da Série B para a Série A. Só que quando ele jogou a Série A em 2017, ele foi rebaixado. Então ele perdeu tempo. Ele voltou à Série B do Campeonato Catarinense em 2018 e não conseguiu o acesso ano passado. Então isso mostra que o projeto ele é sério. Apesar do rebaixamento, o NEC continua administrando o futebol do Barroso. Então o Barroso tem que montar um projeto para voltar à Série A e principalmente permanecer na Série A. Na realidade, eu como torcedor e como assim admirador do Barroso, quando foi cogitado isso, a gente logo, eu, o Juarez e mais alguns que frequentam ali o Barroso, a gente foi contra até, né? Porque a estrutura do clube não oferecia assim, não tinha estrutura para o profissionalismo, para o futebol de hoje em dia, né? Essa parceria que foi feita com o NEC, eles vieram aqui, fizeram uma proposta e o clube aceitou, né? A gente entrou com o nome do Clube Barroso para dar uma alavancada também no clube, que hoje temos sócios aí, então se tornou uma afeição muito boa, assim, para ter um futebol profissional de volta aqui dentro do clube. A gente ficou bem satisfeito com isso e a gente torce que isso dê certo por muitos anos e que o Barroso também alcance algum dia uma glória aí no futebol catarinense. Para nós foi legal, foi emocionante, porque inclusive o dia que o primeiro jogo de estreia do Barroso, a gente estava presente, né? Assistimos a estreia do Barroso, a primeira partida amistosa que ele fez, né? Já com o nome Barroso. Nós queríamos voltar no futebol, e como veio essa parceria, a gente achou que a parceria foi um bom trabalho, né? E voltaram, vieram, fizeram a parceria, o projeto era para subir em 5 anos, subiram no primeiro ano, isso foi bom para nós, mas foi difícil, porque no dia 28 de novembro nós subimos, e dia 29 de janeiro já começou a Série A. Foi pouco tempo para se estruturar. E faltou um pouco de maduramento, faltou um pouco de que acharam que o time estava bom, mas o time não estava bom. Mas para nós foi importante, a gente voltou no primeiro ano, depois de 46 anos, e já fomos campeão da 2ª divisão. Só que o importante é que não conseguimos aguentar. Espero que esse ano faça um time para a 2ª divisão, que suba para a Série A e fique na Série A. Porque esse negócio de subir e descer é complicado, né? Perde um pouco da credibilidade. Vem o time do Barroso para o ataque, precisa do gol para garantir a vaga na Série A de 2017. Buru cruzou a bola na área, o goleirão se atrapalhou, entrou! Gol do Barroso! Buru! Quando os companheiros de equipe já estavam reclamando do volante, o goleiro Dida se atrapalhou, a bola acabou entrando. Agora o Barroso tem 2, Juventus também tem 2, o gol vai decretando a vaga alviverde para a Série A do Catarinense do ano que vem. Eu não vou dizer que o Barroso pode chegar, só que assim, temos que começar novamente um trabalho com a escolinha, com as pessoas. Hoje, por exemplo, quem tem 60 anos tem que trazer o filho está trazendo o neto, nesse caso, para vir assistir os jogos. Tem que começar de novo. Como ficou 46 anos, nós perdemos toda a torcida. É importante os pais trazer os filhos e os filhos trazer os netos, os avós, né? E vir participar do Barroso. Nós somos todos moradores de Itajaí. Eu acho que nós temos que ter gente representando sempre o nosso município. Ou Barroso ou Marcílio, nós temos que estar no cenário catarinense da Série A. Cara, eu acho que a questão da torcida é uma questão que ela está muito relacionada à vitória. Eu lembro, por exemplo, o Paraná, quando virou Paraná em Curitiba, Colorado, era uma torcida pequena. Só que o Paraná foi 7 vezes campeão paranaense na época, foi bicampeão brasileiro da Série B.
Então isso tudo, aquela molecada, essa gurizada começa a ver o agito e eles vão junto. A nossa torcida, ela com certeza, ela é mais de idade, né? Porque é um clube que, imagina, foi 45 anos sem atividade profissional, não tinha por que nascer um torcedor, né, do Barroso. Então nós fazemos todo um trabalho com as escolinhas, fazemos um trabalho agora com o futsal, o 11 e o 13, onde a gente tenta trazer esses garotos para que sejam torcedores do Barroso, né? Então a gente tem o conhecimento disso, é um produto nosso também, esse torcedor mais velho, e agora nós estamos vindo com uma campanha para conseguir trazer novos torcedores para que a gente consiga fazer uma arquibancada bonita, uma festa bonita nas arquibancadas. Eu acho que tem menos torcedor do Barroso hoje do que naquela época, entende? Porque a juventude de hoje não conheceu o Barroso naquela época, e o que era torcedor do Barroso naquela época, muitos já se foram, entendeu? Então, para falar da torcida do Barroso hoje, pouca coisa. A nova criação, os habitantes de Itajaí, essa juventude, nasceram com a força do Marcílio Dias. O Barroso já estava extinto desde 1971. Então, por isso, nós perdemos muito aquela questão de ser barrosista. Das famílias, com a criação de novas famílias e tal, o Barroso ficou praticamente esquecido na área de futebol. Então houve a queda nesse sentido. E aí veio a ascensão do Marcílio. A torcida do Barroso é muito pequena, embora exista alguns barrosistas ainda fanáticos ainda, que torcem pelo verde e branco. Não tem comparação com a torcida do Marcílio, que praticamente nunca parou, né? Então essa volta do Barroso aí, ela... não sei se ela foi viável, né? Mas muita gente queria e agora estão tocando aí de uma maneira ou de outra, da primeira divisão, segunda divisão. Veterano é camisa, né? Assim, a gente tem, preza muito pela confraternização, né? Que a gente volta e meia encontra é difícil. Se eu disser para você que da minha época aí mesmo, que jogando futebol hoje é difícil de encontrar, sabe? Veterano hoje é uma família, né? Porque quando eu vim para o Barroso existia, já era uns 1 ano, 2 anos. E então a gente, que diz o pessoal, todo mundo, entre nós mesmo, e o comentário do pessoal que a gente é a base, é o alicerce, né? Mas é gostoso, porque nós temos um mês de recesso que a gente fica do final de ano até começar a temporada novamente, e a gente para quase que 2 meses. Então sempre falta alguma coisa no sábado, né? Porque todo sábado a gente se reúne, a gente vai viajar, um sábado a gente vai viajar para jogar fora, outro sábado a gente está em casa e temos nossas reuniões, Mas estar com eles é gostoso, como eu falei, é uma família que a gente criou lá no Barroso. Olha, a gente tem o pessoal do veterano, como eu falei, é um grupo 25 anos que a gente está aqui, e todos os presidentes que passaram pela diretoria do Clube Barroso, até hoje a gente nunca teve nada de grave. A gente tem uma relação muito boa, a diretoria do veterano com a diretoria do clube. Bom, eu acho que quanto veterano nós não temos nada, né? São tudo amigos nossos, estão aqui há 20 anos, 20 e poucos anos. Eu fico emocionado porque a consideração que a gente tem com eles é grande. Porque quando eu vim embora para cá, eu fiquei só a minha família e depois a gente começou a amizade com eles, né? Então é gostoso, não tem explicação. Somente assim o Osório, o Juarez, que a gente tá sempre junto, o próprio Cláudio, os mais antigos ali que a gente já convive mais, né? Tem mais afinidade. Então é gostoso, viver em si, viver o veterano nosso é uma família.
E bem unida, bem grudada, né? Porque chove, venta, faz sol, né? A gente tá tudo junto, toda a vida junto. E todo sábado, hein? Jogo equilibrado entre Barroso e Metropol aqui no Camilo Mussi. Bola tocada na intermediária para Cavaco. Vai dar mesmo Cavaco. Olha lá, gol do Barroso! Cavaco! Que golaço! O lateral esquerdo arriscou de muito longe e conseguiu acertar o gol sem chances para Dorne. O goleiro que estava fazendo uma grande partida. A torcida vibra contigo, Cavaco! É gol do Verde, Cavaco! Que eu me lembro ali, um fato que nunca saiu da minha cabeça, esse jogo eu não assisti, não tinha dinheiro para entrar. Era a seleção da Bulgária, estava fazendo uma turnê pelo Brasil. Eu veio jogar com o Barroso. Pra cá foi 3-0 para a Bulgária. E eu fiquei só abrir o portão, faltando uns 10 minutos para acabar o jogo. Aí eu entrei peguei só o finalzinho. Como eu estava lhe falando, todos os jogos do Barroso eu ia para lá como torcedor. E como meu neto participava da escolinha do Barroso, eles chamavam os meninos para entrar com o grupo lá, com o time. Nós fomos jogar contra o Barroso, contra o Tubarão, aliás. E a torcida do Tubarão, quando eu estava passando em frente à arquibancada deles, lógico, com a camisa do Barroso, né? Meu neto também. Aí eles começaram a, assim, vaiar. E aí eu falei para eles que costumava pescar, assim, matar muito peixe, né? E como o tubarão era um peixe grande, a gente ia pegar ele pelo rabo. E aí a torcida deles ficou brava, porque começou a gritar, velho, não sei o que e tal. A minha infância começou praticamente aqui dentro porque nós vínhamos jogar bola, vinha tirar coquinho com funda daqui, onde tem a sede social, e acompanhava os jogadores, aquela vida de garoto, né? Era uma infância saudável, sem tecnologia, sem nada, e a gente tem bastante saudade daquela época. Bom, um fato interessante foi no primeiro ano de cobertura do Clássico, né, na Série B do Campeonato Catarinense de 2016. A equipe Show de Bola, ela preparou um material especial para o ano que aconteceria o Clássico. A gente fez uma camisa metade Marcílio e metade Barroso. E o torcedor do Marcílio, muito mordido com essa volta do Barroso e de uma possível rivalidade, já enchia o nosso saco. Eles falavam que dentro do Gigantão a gente não podia ir com o lado verde, que ia ter que rasgar o lado verde. Então esse foi um fato curioso, porque apesar de ser negada essa rivalidade, se você aparece com meia camisa verde, os caras vão te cobrar. Um fato assim que se torna, que a gente coisou, foi a enchente, né? Porque a gente tinha o campo aqui, a gente era um clube associativo ainda na época, e na enchente de 83, bem provável, botou quase 50 centímetros de água aqui dentro do Camilo Mussi. Então a gente gostava muito de futebol, gostava muito de jogar aquele gramado ali que era muito bem cuidado. Então foi uma coisa assim que a gente sensibilizou muito, assim, né? Com aquela enchente, tá ali o campo alagado ali, a gente é uma coisa que tocou bastante no coração meu. Marcou porque naquela época só se jogava uma vez por semana, não tinha tantos jogos. Então quando chegava domingo, a gente estava doido que chegasse domingo que vem novamente para poder vir assistir os jogos. Era uma diversão que tinha pouca diversão. Ou era corrida de cavalo, ou era ver futebol. E a gente veio partir para o futebol. E o meu pai, ele nunca quis que nós jogássemos futebol. Nunca quis. Então ele não deixava nós jogar. Porque o meu avô morreu de uma chuteirada no estômago, então meu pai ficou traumatizado e ele não queria que nós jogássemos. Nós vinha no campo escondido, mas ele não queria. Mas nós toda a vida fomos envolvidos com futebol. Espero que realmente o Barroso ainda continue, porque tem muitos torcedores que esperam. E quero deixar uma mensagem assim, que o Barroso cresça, que consiga chegar
no ponto que ele quer, que é disputar um título. Acho um pouco improvável, mas a gente fica sempre naquela torcida. Quem é barrosista sempre espera o melhor. Eu gostaria de ver o Barroso voltar a ser aquele Barroso lá dos anos 60, lá, em que era uma grande força no estado, fazia confrontos diretos com os grandes times, contra o Marcílio, contra o Metropol e outras grandes agremiações que havia aqui no estado, né? Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que o rapaz aí que administrava o futebol, o Hudson, né? Eu acho que ele vai largar de mão, porque é muita despesa, né? Eu acho que pouco retorno. Só se aparecer uns investimentos aí de fora, mas senão eu acredito que para o profissional tão cedo o Barroso não volta. Eu acredito, né? Que continuem nesse crescimento do clube, no condicionamento do amplo espaço do clube, mantendo a limpeza, a pintura e tudo mais para que a sede e o próximo patrimônio seja preservado. Eu acho que essa diretoria que está aí do NEC aí na frente do seu Hudson, tanto o René Marques, que está por trás ali também nos bastidores, a gente acha que é uma diretoria bem honesta. Então, acreditamos que eles vão fazer um trabalho bom para que o Barroso prossiga nesse empenho aí, que ele suba para a primeira divisão, que a gente tem uns clássicos bons aqui com o Marcílio Dias. Eu espero que ele suba para a Série A, porque quando o time está na Série A, ele tem mais credibilidade, ele fica mais, tem mais visão, a televisão, essas coisas, a repórter, tudo estão aqui em cima na Série A. Quando fica na Série B, é um campeonato que não tem tanta validade, né? Mas eu espero que o Barroso faça um trabalho bom, com pessoas competentes, que siga e que o Barroso seja de sucesso, que possa fazer 100, 150, 200 anos de atividade. Hoje um raio brilhou, pintou a cidade de verde e branco, fez renascer, ressurgir um gigante da massa do meu Itajaí. Hoje o almirante acordou, rumo ao seu futuro de glórias. É o orgulho, torcer, alegria ao viver, história dos meus ancestrais. Barroso, Barroso, Itajaí está em festa, por ver o alviverde em campo outra vez. Barroso, Barroso, mora no meu coração. Cores que levantam bandeiras, branco da paz do esporte, é o respeito ao rival para ser campeão, com postura leal. Cores que representam virtudes, das matas a grama vem a esperança, ou do mar esmeralda verde no sangue, na alma, gravado no escudo no peito. Barroso, Barroso, Itajaí está em festa, por ver o alviverde em campo outra vez. Barroso, Barroso, mora no meu coração. Barroso, Barroso, Itajaí está em festa, por ver o alviverde em campo